Governador, boa tarde. O senhor estava fazendo o elogio da moderação num tempo que a moderação está muito fora de moda. A gente está há 10 anos, na verdade, tendo pelo menos, sobretudo no campo da direita brasileira, não da direita, mundial, na verdade, um discurso de explicitamente ridicularização da moderação. A moderação é um não lugar, né? A moderação não é uma virtude nos tempos que correm. Então, ouvir o senhor fazer o elogio da moderação é algo que me toca muito por esse desafio, digamos assim. O senhor estava fazendo o elogio da moderação, eu lembrei imediatamente do elogio da moderação que foi feito pelo Afonso Arinos de Melo Franco. Eu até peguei a cola aqui. Dentro do ridículo e da loucura ambientes, só a suprema coragem da moderação pode trazer a chave que decifra a incógnita brasileira. A moderação é frequentemente prova de força de alma. O radicalismo, ao contrário, pode denotar debilidade histérica e descontrole da vontade. Na experiência modesta e limitada da minha vida política, nunca precisei de maior decisão e coragem do que para resistir aos fanáticos e aos radicais, né? Então, só que a gente sempre ouve essa história de que é difícil conseguir voto no centro, né? E dos candidatos que estão colocados aí mais ou menos, o PSD é o partido que eu considero de centro-direita. Não é direita, mas é centro-direita. E dentro dos candidatos, possíveis dentro do PSD, o senhor, ou você, enfim, é aquele que mais está identificado com a ideia de um centro. Aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como é que na prática se converte a moderação em votos? Porque quando alguém fala que lá vem o isentão, mas é o isentão que foi reeleito, quer dizer, não foi eleito por acaso, entendeu? E de repente perdeu a reeleição, como aliás certos presidentes da República, né, que se notabilizaram pelo radicalismo. Como é que na prática você consegue operacionalizar e capturar o voto com o discurso da moderação? Como é que é essa experiência prática? Porque eu estou imaginando que você vai ter que renovar o discurso para o campo nacional, caso venha a ser efetivamente candidato a presidente da República. Bom, Christian, eu sou reeleito e o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, que é um estado historicamente polarizado, né, de debate político intenso, bastante polarizado, desde a época de Chimangos e Maragatos, ou mais recentemente, como acabei de falar, na grenalização que a gente fala da política, né, dos gremistas e colorados. Então, neste cenário difícil, complexo da política gaúcha, que nunca reelegeu um governador, né, de um eleitor bastante crítico, demandante dos seus governantes, tanto é que nunca reelegeu um governador, nós conquistamos essa primeira, inédita, reeleição para o governo do Estado. Eu tenho dito que essa moderação não pode ser confundida, insisto, com acomodação, com, veja lá, exatamente, com um muro, como alguns tentam confundir, porque ela é, na minha visão, um terceiro polo. Se nós pensarmos na polarização, não é o caminho do meio entre os dois, mas um terceiro polo equidistante dos dois polos, que tem a coragem de fazer a contestação e a confrontação desses dois polos pela imensa fragilidade que eles têm em oferecer o que de fato interessa à população, que é resposta para os seus problemas, né? Então, o que consome todo o centro da narrativa, do discurso dos dois polos que radicalizam esse debate, que estão aí presentes? Destruir o outro. O outro é o mal causador de todos os problemas aí que nós temos no país. Então, para os bolsonaristas é sobre destruir o lulopetismo, para o lulopetismo é sobre destruir o bolsonarismo, né? E a gente fica nessa discussão de que, olha, exterminando um campo, resolvem-se os problemas do país. Não é assim, né? Nós temos que ter a coragem e a capacidade de mostrar justamente a fragilidade dessas narrativas, dessas posições, o quanto que elas não entregam o que interessa. Nós queremos segurança pública, nós queremos contundente enfrentamento à criminalidade, mas nós não podemos esquecer que, de outro lado, há uma questão social que tem que ser endereçada. E não são alternativas, não é uma coisa ou outra. Eu sou o defensor, justamente, para pegar um tema que vai ser central para as eleições desse ano, aparentemente, que é o tema da segurança pública, de que você tem que compreender que, sim, existe um fenômeno social, que a partir da pobreza, da falta de oferta de serviços públicos adequados para poder promover a igualdade de oportunidades, porque o país não pode concentrar apenas forças na correção da desigualdade existente. Também tenho que fazer isso, mas eu tenho que promover igualdade de oportunidades lá no ponto de partida. Essa é uma grande falha do Brasil.
Deixa-se criar a desigualdade, aí vem com programas de correção de desigualdades, como os de transferência de renda, para mitigar a desigualdade criada, ela é enxugar gelo. Se a gente não fizer um trabalho consistente de igualdade de oportunidades, de pontos de partidas mais semelhantes, se não iguais, nós vamos ficar sempre enxugando gelo. Então, eu tenho um fenômeno social que, sim, é também causador de insegurança, porque ao não oferecer igualdade de oportunidades, você está empurrando uma parcela da população marginalizada para ser eventualmente capturada pelo mundo do crime, e eu tenho que atender essa questão social. Mas, eu tenho dito, depois que essa pessoa entrou para o mundo do crime, virou um criminoso que está atentando contra o patrimônio e, pior ainda, contra a vida das pessoas, é um criminoso que precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Então, eu tenho que ser sensível, por um lado, sim, para corrigir desigualdades e promover igualdade de oportunidades, mas eu tenho que ser firme e duro no combate ao crime, porque a própria população mais vulnerável sofre com esse crime. A gente vê as pessoas que ganharam uma casa num programa social de habitação sendo expulsas de casa pelo crime organizado. Está errado, não é possível que a gente tolere isso, não é para proteger quem tem mais, é para proteger inclusive quem conseguiu com muito esforço ter alguma coisa para si, de algum patrimônio, de alguma condição mínima de vida e que está sendo totalmente vilipendiado, atacado, subtraído, essa condição de vida alcançada pelo próprio crime. Então, insisto, a gente tem que ser capaz de mostrar com força, com contundência, não contemporizadora. Não defendo uma moderação contemporizadora, veja bem, vamos fazer uma união do país, a gente tem que promover algum grau de consensos mínimos, de convergência de uma estratégia nacional, mas eu tenho clareza, vamos continuar sendo diferentes. Tanto é que, se eu tiver a oportunidade de ser candidato e ser presidente da República, a primeira coisa que eu faria como presidente seria encaminhar a emenda do fim da reeleição para o Congresso, porque eu sei que pelo caminho da moderação, essa que eu ofereço, imediatamente eu seria enxergado na cadeira de presidente como o primeiro adversário para o retorno desses polos ao poder. Eles vão continuar existindo. Eles vão continuar lá. Bolsonaristas querendo voltar ao poder, petistas querendo retomar o poder. E se eu for o primeiro adversário deles, inviabiliza-se um governo que quer atender a demandas urgentes do Estado brasileiro e da população brasileira, que precisam ser endereçadas, desde o equilíbrio fiscal, as questões de retomada de produtividade, de ganho de produtividade, de modernização da máquina pública, das questões institucionais que eu falei aqui, tudo isso que precisa ser tratado. E eu quero deixar claro, olha, não olhem para mim como um adversário. Vocês terão a oportunidade de voltar ao poder. Me ajudem a ter um cenário politicamente, minimamente viável de endereçar as questões mais urgentes do país e depois vocês vão ter a oportunidade de buscar voltar ao poder. É realmente um cenário desafiador, a ousadia da ponderação, como eu chamo, que é que tu trouxeste nesse texto, de alguma forma também traduzido isso, da coragem de ser moderado, da ponderação, do bom senso, do equilíbrio no mundo de estridência. E não tenho dúvida que os que mais gritam estão na posição mais cômoda, Eu também tenho insistido nisso no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu poderia simplesmente gritar sobre as reformas que deveriam ser feitas na máquina pública gaúcha, fazer um projeto de lei, mandar para a Assembleia e, sem construir politicamente isso, depois a Assembleia não aprovaria e eu diria, olha, tentei fazer, mas não me deixaram, não me permitiram. O meu papel não é simplesmente tentar fazer, é dentro do cenário político, das regras do jogo que aí estão estabelecidas, chegar ao objetivo. Então, se tem forças políticas que foram eleitas pela mesma população que me elegeu, numa Assembleia, num parlamento altamente fragmentado, temos 55 cadeiras na Assembleia, o maior partido tem 11, depois tem partido com 7, depois tem partido com 6, assim vai indo, alguns partidos com 5 e várias bancadas com 2, 1 deputados. Então, é muito fragmentado isso, você não tem apoio sem construção de uma base, de uma coalizão, dá trabalho, tem que ouvir. Eu, quando mandei minhas reformas para a Assembleia Legislativa, nas carreiras do serviço público, eu fui pessoalmente na sede de cada um dos sindicatos dos servidores para falar para eles o que eu estaria fazendo, sabendo que não teria apoio, pelo contrário, teria campanha contra deles. Mas fiz para deixar claro a eles, vocês vão ter a oportunidade de criticar antes mesmo de eu mandar para a Assembleia.
Se eu tiver a possibilidade de fazer algum ajuste que atenda alguma demanda legítima de vocês, sem quebrar a espinha dorsal do que está no projeto, farei, em nome de buscar ter um ambiente político que favoreça o processo de aprovação. E assim foi, nós conseguimos aprovar, né, todas as reformas que encaminhamos, sem quebra-quebra, sem greve, sem paralisação de servidores públicos, porque dialogamos, dá trabalho, dá muito trabalho. Né? É cansativo, ter que repetir 300 vezes a mesma coisa para grupos diferentes, receber as devolutivas, refazer as reuniões, todas essas, mas é o caminho no qual acredito para poder entregar resultados que realmente mudam a realidade na vida das pessoas. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.